Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do PodMind, o podcast do Grupo Paraíso. Sou o Rafael Carvalho, CEO do Grupo Paraíso, e para mim é um orgulho e uma satisfação estar mais aqui com vocês e hoje com convidados especiais, amigos, empresários, empreendedores, pais da Juju, Felipe e Ellen Boel. Sejam bem-vindos ao Grupo Paraíso, ao PodMind. Esse que é um projeto, Felipe e Ellen, que vai com certeza impactar vidas, não somente nos negócios, mas também na família, na vida espiritual, né? Trazendo e proporcionando, né, de alguma forma, pessoas e empresários a se desenvolverem e a buscarem um empreendedorismo no nosso país. Tá bom? Sejam bem-vindos, se sintam acolhidos. Com certeza o bate-papo aqui vai ser muito produtivo, vocês têm muito a contribuir, não só comigo, mas também com o público que está nos assistindo. Obrigada pelo convite, você, né? É uma grande satisfação estar aqui, né? Seu convite do Grupo Paraíso. A gente está muito feliz, né, com esse convite de poder estar aqui hoje compartilhando também um pouco mais do nosso negócio e essa irmandade, né, entre negócios de diferentes áreas, mas a gente tem em comum nessa questão do empreendedorismo. Então, gratidão, muito obrigada. Muito legal, muito legal. Seja Eu agradeço o convite, me sinto honrado de estar aqui na Paraíso com amigos, né? Podendo falar de negócio, que acho que é uma das coisas que a gente mais gosta, a gente fala muito, né? Respira isso, né? A gente acredita muito nessa troca entre empreendedorismo. A gente participa de masterminds e, bem, já fica até a dica aí para quem está nos assistindo. É verdade. A participar, a gente tem que, como empreendedor, a gente tem uma jornada às vezes um pouco solitária, né? Então a gente tem que estar junto com outros empreendedores para estar sempre aprendendo. Muito obrigado pelo convite. É muito legal subir essa régua, né? A gente sempre fala muito aqui no Grupo Paraíso a importância de você conviver, né, e participar de experiências distintas daquilo que a gente exclusivamente se desenvolve e faz durante o dia, né? Porque com certeza essa troca, independente do segmento que você atua, em algum momento com certeza você vai ensinar e aprender, né? E eu acho que essa que é a grande sacada, sabe? A gente não está limitado aqui somente a desenvolver conteúdos do segmento de varejo de moda bebê infantil, mas sim falar dos desafios de um empreendedor, seja ele do varejo, da linha de transformação, da linha de serviço. As dores são as mesmas, né, Felipe? As dores são as mesmas. É verdade. Com certeza. E a ideia é que justamente a gente faça essa troca para que de alguma forma a gente possa, quem sabe, desenvolver aí um insight para solucionar, às vezes, um problema que há muito tempo a gente tenta buscar solução e nessa troca genuína a gente consiga desenvolver, né, e aprender e, quem sabe, implementar soluções criativas, inovadoras que possam gerar resultados verdadeiros. Legal? Bora lá começar então? Vamos lá, vamos. Conta um pouquinho da história de vocês, né? Quem é Felipe, quem é Ellen, né? Vamos lá. Começa você, amor? Eu ia dar preferência para as mulheres, né? Então, vou Bora lá. começar, tá bom. Eu sou a Ellen Boel, né? Eu tenho 38 anos, sou de Curitiba. Sou a mãe da Ana Júlia, de 5 anos, esposa do Felipe. Estamos juntos já há 17 anos. Começamos na faculdade, super jovens, né? Filha de Deus. E é isso. Empreendedora, empresária, sócia do meu marido. E essa sou eu. Que legal. Bem, eu me chamo Felipe Boel, eu tenho 36 anos, sou curitibano também, nascido e criado em Curitiba. Sou filho de pais empreendedores, né? Meus pais eram economistas, os dois também se conheceram na faculdade, como a gente, né? E meu pai sempre foi vendedor, né? E assim que ele se tornou empreendedor, eu acho que é até uma trilha bem comum, né, para o empreendedorismo, né? E eu me identifico muito com a história do meu pai também, como ele começou, sabe? Então eu tenho muito orgulho dessa origem e aprendi muito desde criança. Eu nasci dentro de um posto de gasolina, né? A gente é do ramo do varejo de combustíveis, esse é o meu ramo originário, apesar de a gente ter hoje multinegócios. Mas eu praticamente nasci dentro desse berço e aprendi lições muito valiosas de empreendedorismo, né? Então eu tive esse background já né, nesse segmento, mas como formação eu sou engenheiro mecânico, então eu meio que aliei essa questão das vendas, da economia, com uma mentalidade de engenheiro mais pragmática, né? Com familiaridade com gráficos, analítica, com dados, né? E sou cristão também, nasci num lar adventista. Eu considero que isso é muito importante para mim hoje no mundo dos negócios, não só por questão de valores cristãos, né? Mas porque eu realmente acredito que o cristão tem uma vantagem
é empreendedora, né? A gente vê que a prosperidade ela tem que fazer parte de um lar cristão. Né? Muito importante, né? São pilares inegociáveis para o empreendedorismo, né? Você manter, de alguma forma, através da espiritualidade, né, e do cristianismo, o equilíbrio, né? Dentro verdade. desse ecossistema que não é fácil de você administrar. Família, marido e mulher, filhos, negócios, sociedade, né? E a gente sabe que a fonte para que a gente possa manter o equilíbrio de tudo isso é Deus, é o Espírito Santo. Isso E assim, são valores muito fortes também no Grupo Paraíso, né? A história da Legal. Selma e do Eugênio, elas são pautadas e não são negociáveis, né? Isso é algo realmente Os valores, os valores. né? É o nosso fundamento, Exatamente. DNA, a gente chama na nossa Exatamente. empresa. Esse é o nosso DNA. Exatamente. e né? como A um gente- DNA, são valores que a gente nunca vai bem ferir, importante o né? gancho, Isso é muito justamente o que eu importante. queria entrar, assim, o gancho que ela falou do DNA. Eu ia falar isso, assim. A empresa ela vai crescendo e o DNA vai se replicando. Muito legal. Então, eu vejo muito empreendedor, às vezes, reclamar, às vezes, de funcionário ou reclama da situação, mas ele não entende que o que acontece na empresa é um espelho do que ele está passando de valor. Então, as pessoas que você vai atrair como funcionários, como parceiros, como clientes, são as pessoas que acabam refletindo um pouco do que você é, né? Então, Olha só a o que tua o Felipe. essência Olha aí. que mensagem poderosa, pessoal. Felipe, repete para o nosso público, né? E às vezes a gente não enxerga isso, que o reflexo do resultado, não é isso? Seja do sucesso ou do insucesso, somos nós. É a Não forma é o que a como- gente faz, e sim quem nós somos. Né? Perfeito. É isso aí. E às vezes a gente fica só analisando, eu como engenheiro, né, sou o cara que analiso Uhum. os números, o DRE, o balanço das empresas, mas a gente tem que entender que às vezes se a gente só fica amarrado nisso, a gente não entende o que está por trás, o quadro maior, né? Uhum. E o quadro maior tem a ver com isso, né? Porque os números, eles não são os números em si mesmo, né? Eles têm uma origem, eles têm um porquê. E muitas vezes o porquê está nesse cenário de o que você consegue criar de ecossistema em torno da tua visão de negócio, né? Uhum. Então, eu tenho uma visão de negócio, por mais que você tenha a tua estratégia delimitada, a tua margem de lucro, a tua margem de contribuição, o teu EBITDA, Uhum. não é só isso que você tem que analisar. Não é sobre isso. Não é sobre isso, Exatamente. exatamente. É como que você torna a realidade aquela visão de negócio. E para tornar a realidade, não adianta. Eu hoje estou inserido num negócio que é uma startup. E a startup hoje, ela é medida, o valuation de uma startup, muito mais pela consistência da equipe. Você vai fazer um pitch de venda hoje para um venture capitalist, ele vai olhar com muita atenção a tua equipe Uhum. e o crescimento dessa equipe, porque isso tem muito a ver, porque é um investimento de risco, você concorda? Com certeza. Então o cara está colocando muito dinheiro em risco, então ele quer saber se você vai ter capacidade de levar essa ideia. Claro. Ele não quer só que você comprove o modelo de negócio, se ele vai ser escalável. Mas ele se importa muito mais com como você vai atingir lá. Não, e tanto, Escalar e manter a essência, né? e tanto é que faz muito sentido que a metodologia mestre que a gente utiliza dentro do Grupo Paraíso para desenvolvimento de planejamento estratégico, e aí falando um pouquinho de pessoas, é o Balance Scorecard, né? Fica aí uma dica para que você, empreendedor, que queira desenvolver um planejamento do seu negócio com uma visão de curto, médio e longo prazo, uma boa ferramenta é o Balance Scorecard. E o que o Felipe está falando é exatamente isso, porque dentro da premissa do Balance Scorecard, nós temos a base que são pessoas. Nós temos uma regra, pessoas. Depois das pessoas, nós entregamos e desenvolvemos métodos que são os processos. A partir daí, a gente vai buscar mercado, que são os clientes, que vão gerar os resultados financeiros para o negócio. E aí atende a visão do acionista ou a visão da corporação e ele faz um looping, ele retroalimenta. A partir do resultado, você volta para a base. E o que o Felipe está falando é isso. O mais importante dentro de uma organização são as pessoas. É o quanto verdadeiramente essas pessoas elas têm potencial não só para atender os objetivos delas, mas principalmente da organização, que vai retroalimentar e impulsionar ela a desenvolver os objetivos dela. E aí você fala justamente da questão do potencial de um negócio futuro. Com certeza absoluta, o que essas empresas e fundos olham são as pessoas, o quanto elas estão verdadeiramente enganjadas dentro do negócio. Porque nem tudo é dinheiro, nem tudo é melhoria, é o melhor recurso, nem tudo é melhor tecnologia, nem tudo é a melhor ferramenta. Alguém tem que operar isso. E aí a gente vai falar um pouquinho disso mais para frente,
que é como enganjar e como gerar o envolvimento verdadeiro e genuíno para que essas pessoas se sintam parte do negócio dela e principalmente do negócio que ela atua ou que ela se dedica. E aí você comentou, né, Felipe e Ellen, assim, que vocês participam de negócios, tem vários negócios, um deles são o ramo do varejo, né? E vocês estão agora num novo negócio, num novo desafio, né? E assim, como vocês, eu também tenho 39 anos, nós temos uma geração aí muito forte, né, no Brasil com uma visão empreendedora. Em que momento que vocês resolveram se desafiar? Assim, sair da zona de conforto, desconstruir, né? Pô, tava lá no segmento familiar, né, que tem uma história, que tem uma solidez do ponto de vista que poderia seguir uma continuidade geracional dentro do negócio da família, que ainda vocês fazem parte, colaboram dentro da prosperidade desse negócio, mas em algum momento vocês viraram uma chave aí, né? E dizer, peraí, eu quero mais, eu quero empreender, eu quero participar de uma forma mais efetiva, né, dentro do ecossistema do empreendedorismo no Brasil e aí, quem sabe, no mundo, né? Porque o projeto de vocês, eu em particular, conheço, vocês vão falar um pouquinho aí para o público que está nos assistindo, que é global, né? Conta pra gente aí, onde virou essa chave, como que foi isso? É muito interessante a galera entender, porque eu acho que com certeza muita gente que está nos assistindo também quer empreender, também quer fazer uma virada de chave, também quer desenvolver novos negócios, mas por algum motivo existem algumas coisas aí, talvez algumas crenças, talvez um medo da falta do conhecimento, da falta do desenvolvimento, né? Que muitas das vezes a pessoa ela acaba querendo aguardar algo que vai fazer sentido ela tomar uma decisão. E a gente sabe que muitas vezes não é assim. A gente tem que dar o passo. Não é verdade? Sim. Como é isso? Eu acho que antes de entrar nesse ponto, o Felipe vai trazer, existe um fato, algo que aconteceu, né? Algo que a gente achou ruim no começo, mas que depois foi um ponto de virada. Mas eu vou antes recapitular da minha parte, né? Porque foi ele que me convidou para empreender com ele. Mas ele falou um pouco da família dele, né? Eu não vim de família de empresário. Eu casei com um empresário, mas eu vim de uma família de funcionários públicos. E aonde eu aprendi que a gente tem que estudar e tem que conseguir um emprego público, porque esse que é o futuro, esse que é o bom. Mas eu sempre quis empreender e eu nunca soube como. Né? Eu não sabia como que eu poderia fazer isso, eu não tinha indicação, não tinha contato, nada. Então, assim, eu virei profissional liberal. Eu fui por 10 anos designer de interiores, eu tive meu escritório, eu tinha uma pegada super comercial, eu não era só uma designer, né, ali, que fazia os projetos, e sim, eu tinha a pegada comercial, a pegada dos negócios, mas ainda não era a empresária. Aí que ele me convidou para estar trabalhando, sendo sócia dele. Mas, assim, teve um ponto... a gente começou um processo muito grande de inteligência emocional, de cursos e tudo mais, onde a gente começou a olhar para dentro, olhar com verdade para a nossa história. Né? E aí eu comecei a ver, eu falei, gente, eu posso dar muito mais, mas para isso, eu tenho que dar um passo atrás. Eu tenho que ser humilde, eu tenho que deixar meu orgulho de lado, eu tenho que escolher um mentor, esse mentor vai ser meu marido. Olha, então, eu tenho que entender que eu tô há 10 anos como designer de interiores, onde eu domino tudo, onde eu sou top, para um que eu não conheço nada de parte de gestão, vou ter que ser mentoreado pelo meu marido, vou ter que ser por um período dependente financeiramente dele, e tudo bem. Né? Então, assim, eu só consegui isso depois de um processo de inteligência emocional. Assim, doeu, assim, sabe, no começo. Mas eu sou muito grata, porque hoje eu estou realizando o meu sonho, né? Hoje eu sou uma empresária, né? Mas você tem que ter um mentor por trás. E eu tenho, assim, uma gratidão muito grande. Meu mentor é meu marido. Olha só. Foi meu marido, continua sendo. Diariamente eu aprendo muito com ele. Que legal, é muito bonito, né? Poder realmente ver, na essência, a verdade da Ellen em poder reconhecer isso, né, Felipe? É muito legal, né? Muito, muito mesmo. Um orgulho, né? Essa é a primeira vez que você está escutando, Felipe? Minha pupila, então. O que o Pode Mais não faz, hein, Felipe? É verdade. Vai lá, Felipe, e aí? Então, assim, ó, para resumir em uma palavra, eu diria legado. Eu, como cristão, eu acredito muito que a gente foi criado por Deus e que cada ser humano é único, né? Eu acho que o empreendedorismo é muito sobre isso, é sobre você desenvolver... Né? O meu conceito de empreendedor é muito mais amplo do que só a pessoa que está à frente dos negócios. Né? Eu acho que todos os nossos parceiros de negócio, sejam colaboradores, sejam parceiros comerciais, eles são empreendedores também. Né? E a gente tem que estar sempre puxando essa veia empreendedora. Mas, assim, em determinado momento eu entendi que eu tinha que fazer o meu legado. Né? Porque
eu honro muito o legado do meu pai, né, dos meus pais, né, eles têm uma história muito bonita, uma história de dar muito orgulho em qualquer um. Mas eu senti em determinado momento que eu estava no meu emprego público, né, porque eu tinha muita segurança, apesar de que eu inovei bastante o nosso modelo de negócio, eu consegui contribuir bastante, e fiquei à frente dos negócios, a nossa rede de postos, né? O meu pai foi me mentorando, eu também tive um mentor que, para mim, foi a melhor faculdade que eu poderia ter, muito mais do que uma engenharia mecânica, foi a faculdade da vida ao lado do meu pai, né? Então, meu pai me mentoreou. Porém, o meu pai colocou uma semente dentro de mim que não tem como tirar, né? O meu pai, desde criança, ele me trazia para as reuniões de negócio. Eu sentava em mesas de negócio. Então, ele me ensinava as estratégias de negócio, né? Depois das reuniões, a gente fazia um feedback ali. O feedback. Aconteceu isso. Eu fiz isso por causa daquilo. Uhum. Então, ele me ensinou o jogo, entende? E chegou um momento que ele, trabalhando desde cedo, ele, por uma decisão pessoal, ele não queria... Para ele, aquilo já era... Ele já estava no momento de desacelerar. E eu estava no momento, assim, 110%, né? Uhum. Com o gás a toda, querendo crescer, querendo ter, né, meus próprios negócios. Cheguei a ter um posto próprio fora, né, do grupo da família. Mas eu senti que aquele ainda não era meu legado, né? Tinha muita coisa que eu estava preparado para fazer e até não sabia muito como, né? E daí até aconteceu o que a Ellen comentou, que foi uma disruptura pra gente, né? Que foi um curso de inteligência emocional que a gente fez, que foi um despertar na minha vida, sabe? Eu, por estar já num meio que eu fui ensinado a muita coisa, a gente tinha uma empresa muito sólida, eu meio que tinha uma postura, uma atitude meio que de sabe tudo, sabe? Eu já sei tudo. Não preciso de mais nada. Porque a postura que mais uma vez o orgulho, né? O orgulho. Exatamente. É uma postura que a minha família tinha, só que a minha família ela já tinha chegado lá. Ela já estava... Ela já tinha trilhado Exatamente. o caminho, né? E aí não quer dizer que é a mesma receita para você, né? Exatamente. E aí é onde as pessoas muitas vezes se confundem, né? Então eu comecei a descobrir que existia um mundo muito maior e eu comecei a ver que até no mundo do empreendedorismo eu estava numa bolha. Eu acho que isso foi importante. Furar essa bolha. Entendi. E eu comecei a entender que particularmente o nosso ramo, que é uma das coisas que me impulsionou também, né? A gasolina é o maior commodity do mundo. Então o que significa ser um commodity? Significa que praticamente não existe diferenciação. Né? É briga pelo serviço, pelo atendimento, pela localização, enfim. Mas assim, é um produto que faz parte, é muito significativo na cesta do brasileiro básico. Então, é muito difícil, você não tem muita margem ali de preço. Entendi. Né? Porque ele pesa muito na cesta, né, do brasileiro. Então, é um produto com pouquíssima diferenciação. Ele é o mesmo no mundo inteiro, né? Ele tem pouquíssimos fornecedores. Então, pouquíssima diferenciação. E por causa disso, no nosso ramo, a gente é muito focado só em excelência operacional. Então, ter negociações muito fortes com os fornecedores, tirar leite de pedra, literalmente, sabe? Então, muita negociação com o fornecedor, sempre olhando para redução de custo. E quando você foca muito na redução de custo, você não olha o quadro maior. Pô, Felipe, eu acho que esse é um ponto que eu queria falar, né? Eu imaginei que você ia tocar nisso, porque como é um commodity, você briga pela última linha, né? A gente só fala de centavos. E aí é o detalhe... Bom, você vai... Desculpa interagir, mas que eu já começo já a imaginar, né? O gatilho que muitas das vezes o empreendedor ele cai nessa cilada. Achar que o resultado... ele é só, muitas das vezes, a briga pelo preço. Exatamente. E aí é onde você tem que ter a habilidade e o conhecimento e muitas vezes a sensibilidade de entender que não é só preço. Não é verdade? Sim. Eu acho que a tua escola do varejo de distribuição, né, de venda de combustíveis, acho que é a escola nesse mercado de preços mais desafiadora que tem, né? E é onde ficam as pessoas, né? Não existe, né? Quando que se investe em pessoas se a gente tá brigando por preço? Exatamente. Então
E a gente parou de acreditar nisso. A gente acredita muito nas pessoas. Sim. Então começou um conflito muito grande, né? Legal, continua lá, Felipe. Então, a gente entendeu, eu comecei a entender que existia um mundo muito grande lá fora e que eu praticamente ignorava vendas, marketing. A gente estava numa zona de conforto também, porque no posto é assim, você tendo um bom ponto, como é um commodity, você praticamente está com a receita garantida. Por isso que a gente olhava muito para a despesa, né? Porque você tem receita e despesa, esse é o equilíbrio, né? Eu olhava pouco para a receita era praticamente comprar novos postos bem localizados. Então a gente não teve uma escola muito forte na parte comercial, marketing, e o modelo de negócio do posto é um modelo muito consolidado. Então a gente começou a olhar para modelos inovadores, a gente começou a entrar num network de uma espiral positiva de conhecimento, e eu comecei a ver, eu achava que sabia tudo sobre empreendedorismo e não sabia nada. Para mim, isso foi o que virou dentro de mim, como mindset. E eu comecei uma jornada de aprendizado muito grande. Marketing, vendas, desenvolvimento pessoal, liderança, criação de equipes, modelos de negócio, estratégia, startup. Aí, cara, não para mais, não vai parar mais. Aí você entra no mundo, né? A gente veio aqui para... mundo novo, universo paralelo. Novo. Exatamente. A gente veio aqui para visitar vocês e tal. Eu tenho um livro que fala sobre startup, um livro que fala sobre growth hacking, que eu sempre trago comigo, isso faz que parte. vamos compartilhar com você depois. Vamos, com certeza. Eu gosto muito, né? Então, assim, a gente começou a olhar para modelos de negócio diferentes. Teve um livro que me marcou muito, que é a Estratégia do Oceano Azul. Tá? E a gente começou a olhar para os oceanos azuis. Eu pensei assim, eu estou no oceano mais vermelho que existe. Sanguinário. Né? Sanguinário, que é briga. O vocabulário, só para você ter uma ideia, olha como a linguagem importa, né? Quando a gente estuda desenvolvimento pessoal, a gente começa a rever até a nossa linguagem, o que a gente comunica para os outros e para a gente mesmo, os nossos pensamentos, né? Então, a linguagem de um dono de posto ou do mercado de posto é uma linguagem militar. É guerra de preço, é guerra de mercado, é brigar por share. Então, tudo é briga, é guerra. Então, olha como isso é pesado para um empreendedor. Eu comecei a entender que muitas coisas na minha vida pessoal tinham relação com isso. Né? Esse vocabulário e o próprio ambiente era ruim, porque o cliente, muito contaminado pela mídia também, que é uma coisa que a gente não controla, ele vai no posto achando que a gente está roubando, que o preço é absurdo, sendo que a gente a gente está lá brigando por centavos, né? A gente volume, né? É volume, né? É o último da ponta, né? Como diziam os antigos, né? É o primeiro que pede, o primeiro que apanha, né? E o último que... Então, assim, a gente praticamente não tinha muito controle sobre a nossa margem e com esse ambiente. Então, eu falei, eu preciso mudar todo o ambiente. Eu preciso mudar o jogo, assim, de cabeça para baixo. Entendi. E essa foi a grande E aí nasceu a inspiração. UOL, que nós vamos falar um pouquinho agora dela. Legal. Só que antes do Felipe falar da UOL, quero que você, que está aí interagindo conosco, nos dê, né, a possibilidade de esse vídeo, esse bate-papo, chegar a mais pessoas. Tá bom, pessoal? Então, compartilhem esse vídeo, se inscrevam em nosso canal. Tenho certeza absoluta que esse projeto aqui vai abençoar muitas vidas, vai ajudar a prosperar muitos negócios, porque o objetivo é esse, pessoal, é a gente trazer realmente cases reais de vida de empreendedores reais que passam diariamente por dificuldades e se conectam verdadeiramente com pessoas prósperas para desenvolver soluções em seus negócios. Então, deixa esse vídeo chegar a mais pessoas, tá bom? Curta, compartilha, se inscreve no nosso canal, que eu tenho certeza absoluta que você que está nos acompanhando aí vai aprender e vai nos ensinar também, de alguma forma, né, a como melhorar e performar em nossos negócios. Beleza? Vamos lá. Para a gente falar um pouquinho da UOL, Felipe, eu sei que vocês são sócios, né? Marido e mulher, têm uma vida aí há mais de 10 anos juntos, não é verdade? 17. 17. E eu gostaria de fazer uma pergunta para a Ellen aqui, né? Que é a chefe da casa, não é verdade, Ellen? Não é, Felipe? Sim. Ellen, como que é administrar família, marido, sócio, né, em negócios virtuosos como os de vocês, né? Fala um pouquinho da tua jornada, da tua história como mulher, né? A fortaleza do lar, para inspirar aí, dar dicas, né?
com certeza, não só para o pessoal que está ali, mas também para mim, que também tem dentro da minha vida a Dai, né? A Daiane, que é minha esposa, mãe da Alice, da Elô, sócia, né? Empreendedora, que a gente sabe que no dia a dia é extremamente desafiador a gente equilibrar esse ecossistema todo, não é verdade? Sim. Você falou bem, né? Eu sou a chefe da casa e o Felipe é o chefe da empresa. Então, assim, a gente sempre dividiu bem os papéis na empresa. Então, assim, nós dois somos donos da empresa. Só que ele é o chefe da empresa, ele tem um cargo, ele é o CEO. Então, a gente deixa isso bem claro. É claro para nós, é claro para os nossos todos liderados. Né? Então, assim, existe uma hierarquia na empresa. E, mais uma vez, vaidade fica de lado. Porque eu sou dona e, às vezes, não, eu quero fazer esse projeto. Não, meu projeto tem que passar pelo Felipe. As pessoas vêm até mim e eu falo, não, isso tem que ser aprovado com o Felipe. Né? E eu coloco mais uma vez, isso não me sinto submissa, porque, assim, uma coisa são negócios, Entendi. outra coisa é relação homem e mulher. Né? Então, eu acho que é a profissionalização da nossa relação como sócios, né, e parceiros no negócio. Outra coisa muito importante, né, para conciliar tudo. Antigamente eu achava que ser dona do negócio e tal, eu ia ser assim, ia ser minha vida pessoal ia ficar de lado. Isso não é verdade. A gente acredita numa vida sistêmica. E a gente treina nossos funcionários, e essa é uma cultura da nossa empresa. Então, assim, não tem como separar. Agora eu tô aqui, a Ellen empresária. Não, aqui tá a Ellen mãe, meu celular tá ali do lado. Se tocar ali, tem a questão da minha filha, eu saio daqui. Somos humanos, né, Somos Ellen? humanos. Somos robôs ali, né? Exato. Independente da posição que a gente assume, a gente tem, obviamente, a sensibilidade e sente, né? Como humanos, os desafios do dia a dia, né? Perfeito. Sentimentos se misturam a todo momento, na verdade? Se mistura a todo momento. Isso impacta no nosso trabalho. Sim. Né? Então, assim, é uma coisa que eu me posiciono muito, deixo muito claro. Então, às vezes, vou marcar uma reunião, a gente prega muito que a gente quer que os funcionários tenham qualidade de vida. Né? Então, assim, eu tenho meu horário de fazer o mercado, de treinar, de pegar minha filha na escola. Então, não marco reunião perto de pegar minha filha na escola. Ou, às vezes, me ligam de noite, porque assim, nós, empreendedores, trabalhamos direto, né? Liga de madrugada, a gente atende. Mas, às vezes, me ligam e falam, urgente. Né? Só tô terminando de dar comida para minha filha, já te ligo. Então, assim, acho que esse papo honesto e sincero e assim, nos aproxima muito mais dos nossos liderados. E eles têm uma empatia por nós, e eu também tenho. A gente tem esse papo aberto, eles também podem compartilhar. Olha, Ellen, hoje eu tenho uma questão aqui com meu filho, mas depois eu volto aqui. Então, eu acho que isso faz com que esse papel de mulher fique mais leve. A gente não tem que fazer de conta que a gente é a top empresária, não tem sentimentos, não tem filho. Filho tá ligando, você tá ignorando. Não, minha filha ligou agora, eu vou atender agora. Ela é importante. E eu comunico isso para meus funcionários, porque eu também quero que ele tenham bons pais e boas mães. E a gente tem que pôr prioridade. É Deus, é a família, é trabalho. Né? Então, assim, eu acho que dessa forma eu consigo dar conta de tudo. Não sendo uma personagem, sendo eu acho que a gente está no mundo cada vez mais que a gente quer as pessoas autênticas e verdadeiras. Não mais aquela começo de redes sociais onde tudo era um fake, né? Hoje legal. não, a gente está muito mais assim, a Ellen que acorda sem maquiagem, a Ellen que... E é isso que as pessoas querem. Com certeza. A verdade. E só para pegar um gancho, isso tem mudado muito, e eu acho que quem não perceber isso vai acabar ficando para trás. Essa mudança no modelo de trabalho, né? A Ellen falou, e não tem como você... Às vezes as pessoas perguntam, mas como é que você dá conta de tudo, o trabalho e tal? Só tem uma forma. Você não tem essa separação. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. E ainda mais a gente como empreendedor, né? O nosso negócio, ele funciona. Nós temos negócios 24 horas e tal, né? Lógico, a gente dorme, tem pessoas... mas não tem mais esse negócio de, sabe, eu entro às 8, saio às 6. Sim. Você tem que trazer a família para o negócio, você tem que trazer a espiritualidade para o negócio, senão não vai acontecer, senão você vai ser vários personagens em cada aspecto da sua vida. Sim, e eu vejo muito assim, nas empresas, elas trabalhando o senso de visão, missão e valores, né? E aí a pergunta é, né, o quanto que a gente trabalha esses valores também dentro do nosso lar? Porque são valores da empresa? Não, são valores das pessoas, certo? Missão, visão, você foca muito no objetivo do negócio. Mas, de novo, a gente volta para a essência das pessoas. E também os empreendedores, como os colaboradores e parceiros do negócio, valores são deles. Então, quando você fala valores, por exemplo, da família... Como é isso? Se você não tem uma vida equilibrada né, dentro de um ecossistema que
que o empreendedor ele tem a valorização da família dentro do seu lar. Então, isso que você falou, por exemplo, né, Ellen, de que você, no momento em que entende priorizar a família, mesmo no ambiente de negócio, você está trabalhando valores que está na parede do negócio. E aí, muitas vezes no dia a dia a gente esquece disso, que a gente acha que os valores são da empresa. Não são, os valores são das pessoas que compõem aquela empresa. E transcrever e transpassar esses valores, não só no negócio, mas também no lar, eu acho que é o grande segredo de você ter uma vida equilibrada. E a gente tem que parar, muitas vezes, para oxigenar nossa mente e perceber isso. E eu vejo Aí empreendedor a gente cria personagem. que está agindo Exato. como A CLT. empresa tá beleza, mas né? E aí como que é isso? Então em que momento que a gente, então muito legal desculpa, Felipe, é muito legal esse insight, porque é isso. Sim. Não criar personagens, acho que é o começo de uma prosperidade. Então, assim, enquanto eu tô no trabalho, eu tô no trabalho. Eu sou sério, eu sou ranzinza, às vezes até, né? Das 8 às 6. E daí depois acabou o trabalho, começou a família. Mas aconteceram coisas com a tua família nesse horário, aconteceram coisas com a família dos colaboradores. Então, assim, não tem como a gente separar as coisas. Eu acho que esse é o grande segredo. E eu tinha uma dificuldade, particularmente, em trazer Deus para a empresa. Parecia que Deus ficava, a hora que eu entrava, ficava do lado de fora. Ele ficava esperando eu voltar. Né? Então, isso foi um ponto de virada até na questão espiritual. A gente se livrou dos medos, né? De, às vezes, receio. E isso foi muito positivo, porque a gente acabou atraindo até pessoas que tinham muito mais a ver com a gente. Quando a gente se posiciona e deixa claro, olha, aqui é uma empresa que tem valores cristãos, a gente começa o dia com oração, e a gente coloca isso na entrevista. Né? Se a pessoa não quer, tudo bem, mas o nosso ambiente vai ter muito mais a ver com o nosso dia a dia, com a nossa família, com o que a gente vive. Então a gente começa a ser a mesma pessoa dentro e fora do trabalho. E assim, as pessoas não se relacionam mais até com o tempo como elas se relacionavam. Né? Antigamente as pessoas. Era assim, a nossa vida era dividida em 3 etapas. A gente, primeiro, era a fase de aprendizado, ou seja, até os 15, 20 anos, a gente estudava, a gente aprendia com os pais, depois com a escola, depois com a faculdade. Agora eu vou trabalhar. Então, hoje a gente vê um vácuo muito grande nos jovens que não sabem o que vão fazer da vida. Porque começam muito tarde, na minha opinião, a olhar para trabalho. Sim. E daí, com 60 anos, eu vou aproveitar a vida. Lembra que eu falei da linguagem, né? Olha o que está implícito nisso. Então, até os 60 eu não aproveitei a vida, minha vida foi ruim. E hoje, as pessoas elas querem ter flexibilidade de horários, flexibilidade de locais de trabalho e flexibilidade nisso também, porque, assim, aprendizado é uma delícia. Quem gosta de aprender nunca para. Vai aprender do começo até o final. Quem gosta de trabalhar nunca para. Por mais que comece na brincadeira... Quando os pais, e os pais têm um papel fundamental nisso, na minha opinião, né? De desenvolver as habilidades da criança. Então, o trabalho começa nas habilidades. Sim. Começa quando a criança começa a perguntar muito. Inclusive, se você vê que a criança para de perguntar, tem alguma coisa errada. Porque a criança tem ela tem um desejo natural de querer conhecer o mundo e as perguntas dela direcionam o que ela vai ser depois. Sim. Então, eu acredito muito... Né, no que eu falei de legado e de vocação. Né? Tem muito essa questão de teste vocacional. Né? Mas por que isso? Porque as crianças estão perdidas, porque elas não começaram a vocação lá do início. Né? E aproveitar a vida, você tem que amar o que você faz, aproveitar estudando e trabalhando. Então você tem que fazer tudo ao mesmo tempo de uma forma sistêmica, como a Ellen falou. Muito legal. Pessoal, olha só, com certeza aí, você que está nos assistindo está... se conectando verdadeiramente com a história do Felipe, da Ellen, dando vários insights, contribuindo, né, com ideias, contribuindo com a vivência da jornada de empreendedorismo que eles já tiveram e estão tendo um novo negócio. Então, você que está nos acompanhando, compartilhe, dê um like, se inscreva em nosso canal e permita que essa mensagem chegue a mais pessoas, tá bom? Vamos falar um pouquinho da UOL? Vamos falar um pouquinho da UOL? Vamos lá. O pessoal ainda não sabe o que é a UOL, né, até agora. Vamos falar um pouquinho da UOL. Felipe, Ellen, o UOL é o projeto aí, um novo projeto de vocês, né? Nasceu justamente dentro de tudo isso que a gente conversou agora, essa vontade de empreender, essa
essa desconstrução em relação a sair de uma zona de conforto e entender que nós podemos muito mais. Não é verdade? O que é o UOL? Né? E por que o UOL existe? Qual é o propósito da UOL? E aí? Vamos lá. Olha, o propósito da UOL é o nosso propósito, né? Como a gente estava falando, eu acho que o propósito da empresa, como você falou, né, Rafa? O propósito da empresa tem que ser o propósito das pessoas. E a gente descobriu algo em comum que a gente sempre soube. Essa história do propósito é bem legal, né? Porque muitas vezes você sabe meio que inconscientemente, mas você nunca colocou no papel, né? E a gente tinha essa vontade de empreender juntos e a gente sempre com um alinhamento muito grande de crenças entre a gente, né? E, pô, vamos colocar isso no papel, o que é que a gente tem. E daí, um belo dia, a gente descobriu, e foi uma história bem legal, assim, porque a gente até... Quando eu escrevi, eu falei, eu acho que eu descobri o que é que a gente tem, que é a essência de tudo. É aquilo que, se a gente nunca perder isso, a empresa vai ser um sucesso, né? Independente do que aconteça no mercado, isso vai direcionar a gente, né? E quando eu coloquei essa frase no papel, a gente se emocionou e tal... E não precisou nem responder, né? É uma frase, né? A gente tem a UAU, né? Primeira coisa, UAU é uma interjeição. UAU, né? A gente quer ser surpreendente, fazer diferente. Legal. Mas essa frase no papel é a nossa causa e a gente tem um manifesto na nossa parede. Um manifesto escrito. E a gente só contrata as pessoas que leem aquele manifesto e falam, uau! E a gente vê brilho nos olhos delas, se emocionam. Muito legal. Aí ele fala assim, cara, você é um Almaniac. Vem pra cá. Um Almaniac, porque muito pega legal. é emocionante quando você lê o manifesto. Quando a gente fala manifesto, a gente se emociona. Você vê o brilho legal, nos meus olhos. Eu realmente... É isso, né? É muito propósito. Isso. Bem, então o propósito era desafiar o senso comum, sendo indivíduos comuns. A gente quer desafiar o senso comum, quer achar os oceanos azuis, né? E quer ir sempre contra a maré. Eu e a Ellie, a gente sempre... Qualquer assunto que a gente comentava, a gente sempre parece que pensava contra a maré. Rebeldes por natureza, né? Mas com causa. Política, rebeldes com causa, né? A gente com sempre causa, brinca, né? Só né? crítica construtiva, vai. Vamos trabalhar na solução, não só apontar o problema, né? Exato. E assim, tem outras empresas que desafiam o senso comum, né? Como a Apple, que a gente se inspira. Mas a gente entendeu, misturando a questão do desenvolvimento pessoal, do coaching pessoal, que qualquer um pode. E o nosso manifesto tem muito a ver com isso, né? Porque a gente sempre fala que o americano, ele cresce com aquela crença de yes, I can. Né? Sim, eu posso. E o brasileiro tem a síndrome do vira-lata. Então, o propósito da nossa empresa não é só desafiar o senso comum e dizer nós somos a UOL, pá, como a Apple, né? Não, você também pode ser o UOL. Trabalhar esse propósito dentro da nossa realidade, da nossa comunidade, E né? quando eu falo você, eu tô falando os stakeholders todos, né? Os colaboradores, os parceiros de negócio. Entendi. E os clientes também. Então a gente quer passar essa mensagem para o mundo. Então isso é o que direciona, né? Mas dentro desse contexto, eu queria algo que tivesse dentro do nosso ecossistema, né? Porque, querendo ou não, a gente ainda está ligado com o nosso negócio e a gente visualizava uma oportunidade gigantesca. Gente, pense num negócio que chega a ter 1.000 veículos por dia circulando e a gente sempre nas guerras de preço e briga e meses com prejuízo, meses com lucro naquele negócio assim. Eu pensava, mas não pode, a gente tem que monetizar, né? Que acho que é a palavra do momento aí. Tem que monetizar isso, né? E por mais que as companhias de petróleo tenham tentado isso, elas não conseguiram furar a bolha, né? Tem a loja de conveniência, tem o marketing, alguns têm até um marketing legal, mas eles ainda estão na bolha. A questão interessante é que você precisa sair da bolha para olhar para a bolha e entender que ela era uma bolha. Porque quando você está lá dentro, você não entende. Aqui na empresa a gente fala assim, né? Subir a floresta, né? Sai da mata, né? Olha por cima. Né? Exato. Não é isso? Exatamente. É exatamente isso Vejo que que você ninguém tá está vendo. Tem muita coisa aqui, né? Exatamente. E isso tinha que ver com a nossa vocação, voltando ao que a gente estava falando antes. Então, eu tinha a questão da engenharia mecânica, da tecnologia, como algo que pulsava dentro de mim, sabe? E eu
sempre amei, né, o que eu fazia, mas ainda tinha alguma coisinha ali que estava faltando. Eu falei, acho que eu tenho uma contribuição ainda para o mundo da tecnologia que eu não estou dando. Muito legal. E daí a gente começou a estudar possibilidades, né? E o meu pai diz uma frase que é muito importante. As oportunidades, elas estão aí aparecendo o tempo todo. Mas quem pega a oportunidade não é um desavisado, é aquele cara que está se preparando todo dia. Então o cara tá ali focado, o cara já tá... Então a gente já tinha um propósito e não tinha uma empresa. Olha que legal. Às vezes as pessoas exato. têm uma empresa e quer colocar propósito na empresa que já Lembra existe. que o manifesto estava no papel, mas ainda não estava muito claro o negócio. Não estava claro. Então, aí você... Eu acho muito engraçado as pessoas falando sobre propósito, né? A pessoa quer pegar um negócio que já existe e quer colocar propósito nela. Mas não é assim que funciona, é o contrário. Exato. Primeiro você tem um propósito, uma missão... Pô, né? E você me fez lembrar agora, compartilhando a história da Selma, né? E a gente começou falando de propósito. E o propósito dela foi, através de uma inspiração divina, onde ela foi, né, digamos assim, abençoada, um chamado dentro de um talento que foi desenvolver criações de roupas de bebê através de uma necessidade. O propósito dela era assim, a partir daqui, como forma de gratidão, eu vou ensinar e desenvolver pessoas dentro da comunidade Terra Roxa, que então não tinha vocação. Era uma cidade rural. Esse era o propósito da Selma. Esse é o propósito da Selma. E o que aconteceu depois? O Grupo Paraíso. Inclusive, sem planejar, essas pessoas que no início do projeto foram e tiveram a oportunidade de ser desenvolvidas pela Selma, fazem parte do ecossistema hoje, por exemplo, prestando serviço. Olha como é louco isso, né? Como é divino isso. Então, você, de alguma forma, trabalhar o propósito genuíno, verdadeiro, e a prosperidade, ela acompanha, né? A partir de, então, a entrega do propósito. Então, sobrenatural, né? É isso. Então, assim, você tem que estar claro por que você vai começar algo e se faz sentido você viver aquilo. Não, e a passar visão, pelo processo, né? E passar pelo processo. É a visão. Tem uma história do Walt Disney que ele chegou para comprar... Ele já tinha uma empresa de relativo sucesso, mas ele chegou para comprar o terreno do parque. E ele e o irmão, né? O Roy Disney, e sempre tem o visionário e o cara que puxa o cara para a terra, né? É importante, toda empresa tem que ter isso. E daí, o parque vai ser desse tamanho e tal, né? E daí o Walt Disney falou assim, não, nós vamos comprar uma terra assim, ó, absurdamente maior do que o projeto inicial. E o Roy, não, mas dinheiro, mas isso, aquilo. Daí ele falou, não, você não está entendendo. Você não está vendo o parque. Mas eu tô vendo. E esse tamanho é o tamanho da visão que eu tô tendo. O mural da vida extraordinária. Ele já visualizou. Tá aconteceu, né? Como já diz aconteceu. o nosso querido Paulo Vieira, né? Aconteceu, exatamente. Né? Então, assim, você tá falando sobre a visão da Selma, né? E assim, vai ter momentos na jornada empreendedora muito difíceis, que você vai pensar em desistir. A gente passa por desertos, todo mundo passa, eu passo, você já passou, né? A gente se conhece bem. A Selma passou, todo mundo passa. Né? E eu acho que isso até é o que faltava, né? Quando qual foi a inspiração, né? Eu não era um empreendedor completo, porque eu não tinha passado o meu deserto e na minha dificuldade. Eu estava na segurança, na zona de conforto, né? Muito então legal. a gente tinha que... Aí, o empreendedor ele tem que passar por desertos, porque o deserto é a preparação para ele atingir a visão dele. A visão é muito grande para o que você é hoje. Então o Felipe de hoje, ele não é capaz de atingir a visão. Né? O Felipe tem que estar se reconstruindo. E o que constrói? É a dificuldade, é o desafio. E eu tenho certeza absoluta que Deus não manda desafios que a gente não pode cumprir, que a gente não tem capacidade, mas Ele manda desafios na medida para nos preparar para a missão que Ele deu. E quando a missão que Deus deu está em linha com a nossa visão de negócio, cara, aí é sucesso, é prosperidade. E aí, galera? Fala aí. Casal potente esse, né? Muitos insights. E Ellen? Tem uma coisa bem curiosa, posso compartilhar aqui Claro. da visão, né? Primeira coisa, né? Nunca coloque a tua visão dentro de um orçamento. Não acontece. Se você tem uma visão, você vai diminuir ele para caber no orçamento, esquece. Primeiro você tem a visão, você vai fazendo passo a passo e as coisas vão, né? Senão a gente não teria nem começado, a gente nem ia imaginar. A gente desenvolveu software, aplicativo, Contratou pessoas, importa máquina, desenvolveu uma tecnologia 100% nacional, brasileira, de máquinas, sendo que tem fábricas lá fora que estão querendo nós, como colaboradores, para dizer como fabricar essas máquinas, porque a gente, enfim, não teria nem começado. Mas sobre a visão. A gente, nessas imersões, então, a gente fez um curso de business,
E a gente tinha que fechar os olhos e desenhar uma visão extraordinária de futuro. E quando a gente fala extraordinária, é tipo que nem o Alt lá, pensou num parque gigantesco, né? Então a gente pensou isso. E quando eu e o Felipe, a gente olhou uma figura da outra, a gente desenhou a mesma coisa. Lógico que eu desenhei melhor do que ele, né? Designer, né? Então, assim, o dele deu para entender, mas foi eu parecido, né? Contratamos um ilustrador que colocou essa imagem numa arte, e hoje a gente plotou isso, tá no nosso escritório, um banner. Então a gente chega, a gente faz treinamento para as pessoas e mostra aquela visão. Legal. E a gente compartilha. A nossa visão tem que ser a visão deles. Tem que ser o sonho deles. Pessoal, a história da UOL, nós vamos colocar o link para vocês aí, tá bom? No vídeo do YouTube, e vocês vão poder ter acesso na íntegra da história da UOL, o que a UOL representa, a missão, o propósito, o manifesto da UOL, que hoje é uma empresa referência no mercado nacional de car wash, de lavacar. Ela tem um propósito muito bonito, né? Quem sabe a gente faz um episódio só falando da UOL, não é verdade? Mas eu gostaria que você falasse para o nosso público aqui, Ellen, como o pessoal pode acessar o UOL, como eles podem conhecer melhor o UOL, tem Instagram, tem site, como que é? Como que eles podem estar redes sociais. buscando esse case, essa startup que com certeza vai revolucionar o mercado de lavacares e car washes no Brasil. Tá? Eu sei porque eu conheço, eu fui, já lavei meu carro lá e pessoal, top demais, tá? Hoje em redes sociais, então, @uaulavacar, tá? E Facebook também, né? Insta, Facebook, a gente tá em breve agora, já também vai ter canal no YouTube, Olha né? só, Trazendo isso vídeos, o Felipe tem muito conhecimento, também vai trazer na parte de investimento, empreendedorismo, eu vou estar trazendo muito na parte de pessoas, gestão de pessoas, de coaching. E é isso, estamos em Curitiba hoje, mas a gente já está expandindo pelo Brasil, estaremos em breve em São Paulo, Rio de Janeiro. Então, indo para Curitiba, vão lá conhecer pessoalmente a UOL também. E uma coisa importante, pessoal, a UOL não é só para quem quer lavar carro, mas para quem quer investir nela, tá bom? Então a UOL ela tem um modelo aí, né? Um modelo de, não sei se eu posso compartilhar. Claro, Modelo deve. um modelo de franquias, né? De lojas dentro de uma parceria, e a gente vai falar isso agora, né? Que você que é empreendedor, ou você que queira investir no negócio, procura o Felipe, procura a Ellen, tentem entender como vocês podem, talvez, também, como a UOL, ser um possível negócio para que você possa prosperar dentro do seu negócio ou dentro do seu ecossistema, tá bom? É uma empresa que com certeza aí pode e vai oferecer oportunidade de transformar vidas, não é verdade? Resumindo o que é a UOL, então a UOL é uma empresa que multiplica o tempo das pessoas, né, por meio de, hoje, lavagens, né, que é um ecossistema de multiplicação de tempo. Né? Então, a gente quer usar os pontos comerciais que eram mal aproveitados para monetizar. Né? E os postos de combustível têm uma característica que é o fluxo, o acesso é muito fácil. Hoje, o que o consumidor quer, o que é? Eles estão saindo dos grandes shoppings, muitas vezes, né, e indo para aqueles strip malls, porque você estaciona, não tem subsola, não tem cancela, não tem que pagar estacionamento, é rápido, é prático, compra e vai embora. É o grab and go, né? O drive-thru. Então a gente é o drive-thru da lavagem. Você não sai do carro, você lava o carro a partir de 3 minutos, tá? E lava, seca, dá brilho. Aí tem outros adicionais, como o polimento, que dá uma camada protetora. Não, é muito top. A tua limpeza dura por praticamente 1 mês, lava por baixo, tudo isso de forma automatizada. Né? A gente tem aplicativo, você se cadastra, o aplicativo lê a tua placa, né? Então você não precisa nem... Se você compra pelo aplicativo ou você é um mensalista, né? Você não precisa nem mais comprar, você não precisa abrir a janela, você vai lá, a câmera lê a tua placa, você entra, lava o carro e vai embora. Assim, muito, muito prático, muito rápido. E no plano mensal você consegue lavar ilimitadamente, quantas vezes você quiser ou conseguir. Bora sujar o carro então, né? Bom, a gente vai para uma última pergunta e nós vamos resgatar um pouquinho do início do nosso bate-papo, que são pessoas. Né? A gente sabe que hoje o grande desafio do empreendedor é administrar esse, eu não vou dizer conflito, mas essa adaptação geracional que ocorre dentro do negócio. Né? Essa pluralidade geracional. Que hoje é muito comum, né? Você tem pessoas na geração Y, na geração Z, você tem e na geração Alpha já chegando aí. E
E a gente sabe que equilibrar e tirar o potencial dessas pessoas é fundamental para a sustentação de um negócio virtuoso, né? E a UOL, ela já nasceu com esse mindset, né? Dentro da linha estratégica, desenvolver planos, né, que possam garantir que esse conflito geracional, que essas pessoas que flutuam dentro do negócio, elas possam dar o seu melhor para a contribuição do negócio e delas mesmas. Conta pra gente, então, falando de pessoas aqui, Felipe e Ellen, como vocês têm administrado isso, né? Como vocês têm desenvolvido modelos de negócio para desenvolver pessoas, valorizar pessoas e fazer com que elas verdadeiramente fazem parte da UOL e do manifesto da UOL, né? Se vocês puderem compartilhar com ferramentas, com modelos de parceria, enfim, algo que a gente consiga consolidar esse bate-papo aqui e pro empreendedor e muitas vezes também seja para um colaborador ou para um possível investidor, possa, quem sabe, virar uma chave e, putz, é isso que estava faltando. Eu acho que eu tenho que dar atenção para isso e, quem sabe, isso pode fazer sentido para o meu negócio. Bem, acho que assim, para começar, tem uma virada de chave que é o ponto de partida para tudo. Você tem que entender que o teu colaborador é o teu cliente. Se o teu colaborador não for o teu cliente, você não vai ter um resultado excepcional com a tua equipe. É extraordinário, né? Como o nacional, uau. A gente quer pessoas uau, a gente não quer pessoas mais ou menos. E para ela ser uau, ela tem que conectar com tudo que a gente está falando agora. E a única forma de você fazer isso é através do marketing, né? Então, o que a gente vem criando, e acho que é o maior desafio, é criar uma marca empregadora. Então, você tenha uma marca para os teus clientes. Mas por que você não tem uma marca, ou você não fomenta essa marca, não comunica essa marca para os teus colaboradores? Porque quando você entende ele como um cliente, você entende que você tem que buscar o teu cliente ideal, né? O teu colaborador ideal. Você tem que buscar os melhores, né? Hoje a gente fala muito no marketing na questão do nichar, né? Você tem que saber qual que é o teu nicho, porque ele que vai potencializar. Todas as startups, elas entendem isso, que elas têm um nicho, e o nicho é o que faz escalar. Então, quem quer atender todo mundo, não vai para lugar nenhum, não atende ninguém, não vai para lugar nenhum. Perfeito. Então, da mesma forma como se nicha cliente, como a gente faz o inbound marketing, né, através disso que a gente está fazendo aqui, que são os canais, né, que vão fazer a captação no topo de funil e vai gerar no funil um lead qualificado, a gente entende o colaborador e a gente tem toda essa estrutura como um funil de venda. Muito legal. Então, eu estou vendendo a minha imagem. Não sou. Tem que inverter essa relação de trabalho de que eu sou o chefe, eu sou o dono e o funcionário é aquele que vai obedecer. Não, o funcionário é meu cliente. Então, eu tenho que convencer ele que a minha empresa é o melhor lugar para ele trabalhar. Tá vendo como é o contrário? Muda tudo. E aí é a grande função da Ellen na empresa. Eu vou deixar ela explorar mais, porque, assim, além de ela ser também a minha... Ela falou que eu sou o mentor dela, mas ela também é a minha mentora. Porque toda essa transformação, tudo isso que a gente está falando aqui desde o começo, foi ela que me inspirou e me deu os toques, porque o homem, por natureza, ele é um pouco mais teimoso, né? Então ele precisa de uma mulher para, muitas vezes, com aquele jeitinho, quebrantar os corações. A quebrantar o coração. Então ela, o principal que foi essa mudança de mindset, começou com ela, né? Então ela tem propriedade para falar sobre mindset e mudança de crença, porque mesmo antes de ter o conhecimento que a gente está falando de método CIS e de tudo o que veio depois disso, ela já tinha mentalidades que talvez veio do DNA dela e tudo mais, que ela conseguiu introduzir implementar isso, e isso está no DNA da empresa desde essa época, 5 anos, 6 anos antes de nascer a UAU. Sim, eu acho que, bom, na UAU hoje, né, eu sou a coach do grupo, digamos assim, do grupo UAU ali, e a gente tem outra coach dentro do grupo, e isso é muito importante, porque desde que a gente passou por esse processo, foi algo que melhor a gente viveu na nossa vida, assim. Primeira coisa que quando você recebe algo bom, você quer compartilhar. Primeira coisa que você vai fazer é nos teus familiares, né, e nem sempre eles aceitam.
né, de cara. Mas depois a gente começou a querer passar isso para as pessoas, para os funcionários. Então, assim, nossos treinamentos, o Felipe falou ali da estratégia do Oceano Azul, comece pelo porquê. Então, assim, para entrar hoje na nossa empresa, a gente, né, recrutando, passa por treinamentos 20 horas. Né? Então, as pessoas passam por um processo de coaching, tanto individual como em grupo. Então, assim, existe uma transformação de vidas, e é isso que eu converso com eles. E quando a pessoa entra, eu falo, olha, espero que dê muito certo você aqui na minha empresa, você tem todo o perfil, né? Tem todas as soft skills aqui, a gente mapeou, a gente tem um avatar do nosso consultor ali. Mas, assim, o meu objetivo, eu quero que você se torne uma pessoa melhor, um marido melhor, um marido melhor, um pai melhor, um amigo melhor. Tipo, você ser um bom funcionário para mim vai ser só consequência. Eu quero ver transformação na sua vida. Que legal. Então eu deixo isso muito Parabéns, claro. parabéns. E assim, é um pessoal que começa assim, operacional. Então o nosso público, né, nossos clientes são os frentistas que vêm para a UAU, eles recebem esse treinamento, algo que eles nunca viram na vida deles. Eles não imaginavam. Então a gente trabalha o mindset, a crença de identidade deles. Eles começam a descobrir que eles são muito mais do que eles imaginavam. Como eu e o Felipe, a gente não imaginou que a gente podia tanto. Né? E eles, assim, muitas coisas na nossa vida são contadas. E também contaram muitas mentiras para eles. Que eles não podiam, que eles não eram bons o suficiente, e todas essas coisas. A gente fala, não, você é bom, você está aqui, a gente recrutou você é um dos melhores, é por isso que você está aqui. E aí o cara vai potencializando, eles têm um perfil empreendedor. Então, a gente vai alimentando isso. Reuniões estratégicas, eu e Felipe, a gente coloca eles... Tô falando de pessoas que... Não tô falando de diretores. Isso a gente também faz. Isso é comum a todas as empresas. Tô falando do pessoal que está na pista atendendo o cliente do varejo. A gente coloca eles na mesa e a gente compartilha. A gente está com esse ponto. A gente não sabe o que fazer. Qual que é a ideia de vocês? Fazer Qual que é a parte da sugestão? solução, né? Parte do problema, parte da solução. Exatamente. É isso. Não é só parte do problema, né? Pô, você faz errado. Não, vem aqui e me É. ajuda a fazer parte da solução. Acho que essa é a grande sacada. Exatamente, porque a gente não aceita reclamação. É, isso aí. E a gente tem no nosso quadro de autorresponsabilidade lá. Eu não venho com reclamação, eu venho com solução. Então, se a Isso. pessoa começa... Ah, mas tá, e qual que é a solução? A gente nem deixa eu terminar de falar. E ali a gente já tem isso. As pessoas já falam, olha a autorresponsabilidade. Olha, para de historinha. Um já fala pro outro. Então, assim, É, um isso policia aí. o outro. Seja amigo do não. Né? Então, assim, eles não têm. A hora que um começa a reclamar... assim, a cultura... expurga as pessoas. Então, a pessoa que não entra na cultura, ela vai embora rapidamente, ela não aguenta o ambiente, porque os próprios colegas falam assim, cara, para de reclamar, você é responsável pela tua vida, não tá bom, sai daqui. Né? Então, eles mesmos são a nossa visão Muito forte, ali. muito forte. É muito isso legal. aí. É sobre isso, galera. É sobre isso. É outra pegada. Né? Faz muito sentido tudo isso, Eli, que você está falando, porque esse é o grande desafio. A gente se preocupa muito com o resultado. Não é verdade? Mas, se preocupa com como você precisa chegar nesse resultado, né? E o como são as pessoas. São as pessoas que estão no game, entende? Então você tem que envolver as pessoas. Tem esse livro que ela citou, que é, assim, uma das faz parte da Bíblia do nosso treinamento. O cara tem que entender isso. Comece pelo porquê. É sobre isso. Então, esse livro, ele fala, primeiro é o porquê, o propósito. Por que você está montando essa empresa? E se você não tem um propósito... Procura lembrar da tua infância, traga isso, porque tem um propósito, alguma coisa te impulsionou. Sim. E é esse propósito que nas horas de dificuldade vai ser aquele combustível. Porque nas dificuldades, se não tem um propósito forte, você para e você desiste. E aí, depois do propósito, vem o como. Como eu vou fazer? Né? Aí vem a estratégia, aí vem esse nível. E depois é o quê? Né? Depois, eu vou lavar carro. Mas como o propósito é muito grande, também eu posso fazer diversas outras coisas, como a gente tem feito na UAU. No nosso aplicativo hoje, você vai poder, aonde você estiver, você vai olhar onde tem o UAU, qual o tempo de fila, qual que é a distância, mas também vai ver parceiros, porque hoje está se formando conglomerados de comércios. Então, multiplicar o tempo das pessoas vai além da lavagem. Vai no tempo de fila dela... Ela já comprou no aplicativo, por exemplo, um pão quentinho para casa e alguém levar no carro para ela. Então, ela já está fazendo 2 coisas ao mesmo tempo. E daqui a pouco uma farmácia, 3 coisas. Então, o propósito leva a tamanhos de mercados maiores. É o que você falou. Às vezes, você só está olhando o resultado, só que esse resultado, lá no final, ele tem um input aqui que é o teu faturamento. O teu faturamento é X. E você só consegue olhar do X para baixo.
Então, como é que eu vou aumentar a margem de contribuição? Como é que eu vou reduzir despesa? Como é que eu vou fazer isso? Só que esse X pode ser 10X. Exatamente. E você não está entendendo isso porque você só fica ali no o quê. Exatamente. Você não está pensando mais amplo na estratégia e você não está pensando no propósito. Então, o propósito faz você alçar mercados maiores. E é o que a Ellen falou, né? E contribui muito com a experiência que vocês tiveram, principalmente o Felipe ali, dentro do varejo, em pós de combustíveis. Em situações de dificuldade, você quer, da última linha para baixo, fazer o quê? Reduzir custo, pessoal. E não é por aí. Muitas vezes, sim. Quando você tem critérios de improdutividade, quando você tem critérios de ineficiência. Mas eu acho que muitas vezes não é a solução para você performar o seu negócio. É investir em pessoas. É fazer acontecer esse mindset de prosperidade. Não é verdade? E o que tem mais valor numa empresa... Elas têm a solução, Felipe. Elas têm a solução. E a gente envolver genuinamente as pessoas no processo de tomada de decisão, elas acham a solução. A gente faz assim, vocês são donos junto com a gente, tá? Se a gente for bem, vocês também vão bem, vocês vão ganhar. E realmente eles estão ganhando, 5 vezes mais do que eles ganhavam antes nas outras profissões, né? Como frentista, mudaram de vida. E a gente fala assim, pra gente crescer de forma extraordinária, a gente não vai conseguir sem vocês. Como que a gente vai expandir pelo Brasil inteiro se não vai estar... Eu e o Felipe, como que a gente vai expandir no Brasil inteiro e quem que vai estar lá? A gente não vai estar conseguindo ir pessoalmente, a gente precisa de vários donos. Então, a gente vende essa ideia, a gente já com esse plano agora de cargos e salários e de crescimento profissional, dizendo que vocês podem sim ser um dono junto com a gente. Vocês têm sonho de empreender? Eu e o Felipe, assim, a gente pode ter esse bolinho, eu e o Felipe, a gente tinha, né? Esse potinho é só nós. Hoje a gente pode ter um pote, também numa piscina, e falar assim, cara, eu quero que cada um pegue um pedaço disso. Eu não quero tudo para mim, eu quero algo que todo mundo ganhe. Né? Então, a gente pode transformar eles em vários donos. Né? E aí, porque ele já tem a visão de dono, ele já tem reunião estratégica junto com a gente. Então esse é muito o mindset da startup. Eu volta e meia eu falo nesse assunto, porque a startup não é assim, é uma empresa de tecnologia. Não, esse mindset, ele no máximo em 10 anos vai tomar conta de todas as empresas. E uma coisa interessante nesse livro que eu estou lendo agora, de Venture Capital, né, que são aqueles fundos de investimento que investem em startups, eles não investem numa startup que não tem ainda um modelo de option pool formado. O que é option pool? É um plano para pelo menos os líderes, os diretores da empresa, terem uma participação acionária na empresa. Por quê? Porque eles aceitam vários riscos, mas eles não aceitam o risco do empreendedor não conseguir escalar o negócio com as pessoas que são fundamentais e poder reter essas empresas. Então, quando a gente fala de marca empregadora, vender a ideia, vender o propósito, tudo isso é muito legal. Mas você ter um plano onde a pessoa visualiza, você não precisa dar ação da empresa para a pessoa. Você pode ter em PLR, em metas, objetivos, mas de alguma forma a pessoa tem que sentir que o ganho da empresa é o ganho dela, que a perda da empresa é a perda dela. Senão fica muito fácil. O tempo voou aqui, galera. Na verdade, a gente já estourou nosso tempo, mas assim, foi um bate-papo incrível, hein? Muitos aprendizados aqui. Eu tenho certeza absoluta, pessoal, que você que nos escutou, está nos escutando, né? Neste momento, teve muito aprendizado, porque realmente o Felipe Ellis tem uma experiência muito grande, tanto no ramo do varejo, quanto também no novo negócio aí que está sendo estruturado, né? Atendendo condições que hoje nós reconhecemos que é necessário dentro de um negócio. Então, isso faz muito sentido. Para mim, que aprendi muito com vocês aqui, podem ter certeza, cada vez que a gente conversa, a gente vai, tem que melhorar algumas coisas aqui, entendeu? E essa troca, que eu acho que é o bacana do nosso Pod Mind, né? Pra gente finalizar, Felipe Ellen, deixa um recado aí para as pessoas que querem empreender em 2 minutinhos, vai. Para quem quer empreender nesse Brasilzão nosso aqui, né? Que a gente sabe que não é fácil. Felipe, você, depois Hélio, ou tanto faz, Hélio ou Felipe, então. Um recado aí, né? Assim, para quem quer empreender. Não vai no falar Brasil. o que eu vou falar, hein? Olha, nessa minha jornada, de tudo isso que a gente falou, tem uma coisa que resume o porquê eu ainda continuo aqui, que é a fé. Né? O empreendedor tem que ter uma fé. Tudo que a gente falou de visão, de propósito, tudo isso é muito legal. Mas se você não acreditar, a fé é o que vai te manter fazendo o que você precisa. Fé, não só fé em Deus, fé em você, no teu negócio, na tua visão. Porque eu acredito muito
né, no Espírito Santo influenciando a gente. E se você teve uma visão de negócio e você tem algo que incomoda você na tua consciência, né, pode ter certeza que o Espírito Santo te influenciando para uma missão que possivelmente é a missão da tua vida. Só que sem a fé vai chegar uma hora que às vezes racionalmente você não encontra saída, né? E daí a fé faz você continuar e acreditar. E só para uma questão muito rápida que aconteceu comigo, que chegou uma hora, eu não via como expandir esse meu modelo, continuei acreditando, e de várias opções, hoje a gente montou um fundo, né, e a gente tem uma possibilidade de captar muitos milhões, né, agora para o ano que vem, e isso só foi possível por causa da fé. Parabéns. Muito bom, muito bom. E o meu conselho é prepare o seu ambiente. Escolha as pessoas que você quer do teu lado. Ande com pessoas de sucesso ou vai atrás de pessoas que já têm sucesso. Pode ter certeza, uma pessoa de grande sucesso, ela tem o prazer de compartilhar, de estar junto. Às vezes você pode ter vergonha de estar... Pô, o cara é top e tal, eu não vou chegar perto dele. Não, pode ter certeza que pessoas... Eu e o Felipe, a gente tem também prazer de ensinar, de mentorar, de estar junto. Se aproxime de pessoas otimistas, não ande com pessoas pessimistas, pessoas sonhadoras. Então, cultive essas pessoas ao seu redor. Como você contrata e recruta na tua empresa, faça isso com as pessoas que estão no teu dia a dia, no teu meio. Né? A gente tem que escolher as pessoas que estão do nosso lado e pessoas que compartilham do mesmo valor. Então, assim, a gente começa um bate-papo com uma pessoa que a gente não conhece, vai fazendo perguntas aleatórias. E, tá, ponto positivo, ponto negativo. Não me serve, não conviva. Vai comer uma pizza, mas não fica no dia a dia. Isso dá um azar. Exato. Lembre-se, você é a média das 5 pessoas que você convive. Isso aí. Se você está prosperando, observa o seu ambiente e as pessoas que fazem parte dele. Se você não está prosperando, observa o seu ambiente e as pessoas que fazem parte dele. Isso Não é aí. verdade? É sobre isso, não é? É sobre isso. Pessoal, Isso, e eu sou muito grato por ter, inclusive, o convívio de vocês, da família de vocês, Eu que agradeço. que faz parte dessa seleta lista de pessoas Sim. que a gente escolhe para conviver e estar junto. Com certeza. Pessoal, é isso. Uma pena que acabou. A gente poderia aqui ficar horas falando sobre bom. muitas ideias, muitos insights. Eu só tenho a agradecer a disponibilidade de vocês, ter vindo aqui de Curitiba, nos fazer uma visita, né, na nossa família, para a empresa e poder ter tido a oportunidade de a gente fazer essa troca. Tá bom? Muito obrigada. Pessoal, espero que Muito vocês tenham obrigado. curtido. Não esqueça de compartilhar esse vídeo. Permita que esse vídeo chegue a mais pessoas. Inscreva no canal. Esse é um projeto que realmente vai transformar vidas, não somente na área do empreendedorismo, mas também de uma forma genuína, contribuindo com a família, contribuindo com a tua vida social, com o encontro do seu eu. Esse é o propósito, essa é a essência do Grupo Paraíso. Né? A gente tem isso muito forte e nós entendemos que a missão ela vai muito mais além do que fazer roupa de bebê, ela vai muito mais além do que fazer roupa infantil. A gente quer verdadeiramente contribuir com a vida das pessoas. Tá bom? Felipe, Ellen, mais uma vez, muito obrigado, gratidão. Tá bom? E quem sabe aí Gratidão. logo a gente A gente que retoma aqui agradece. para poder falar um pouquinho mais de como que tá o UOL e os avanços que eu tenho certeza absoluta que vai impactar vidas nesse Brasil e quem sabe de forma global. Não é verdade? Com Tá bom? certeza, aconteceu já. Valeu. Pessoal, um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau, gratidão gente. sempre. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.